Olá, meu nome é Bruna, eu sou mestranda em Ciência Política pela Unirio, especialista em Gênero e Direito pela Emerge e assessora jurídica no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho que será apresentado foi feito em coautoria com a Carla Maria Martelotti Viola, que é advogada e publicitária, doutoranda em Ciência da Informação pela FRJ, graduada em Comunicação Social, Propaganda e Publicidade pela Faixa e em Direito pela Santa Úrsula, pós-graduada em Gênero e Direito pela Emerge e em Gestão Estratégica da Comunicação pela Faixa e em Direito do Consumidor pela Cândido Mendes. Também com Maria Damasceno, que é sócia de Aguiar e Damasceno Advogadas, especialista em Gênero e Direito pela Emerge e especialista em História dos Movimentos Sociais no Brasil pela UFRJ, e integrante do Coletivo Advogadas do Brasil. O trabalho que será apresentado agora para o Congresso Internacional em Direitos Humanos se chama Direitos Humanos das Mulheres, Educação, Trabalho e Política. Percepções sobre a Declaração de Ação de Beijing e o Brasil. Essa temática de trabalho nos interessou a princípio por estarmos estudando os diversos acordos e tratados internacionais sobre direitos humanos das mulheres, dos quais o Brasil foi signatário nos últimos anos. Ao lado de outros tratados, outros acordos, como a Plataforma de Cairo, a Convenção de Belém do Pará, que foi no Brasil, dentre outras, pode-se assinalar a Plataforma de Beijing. Nesse sentido, a Quarta Conferência Mundial das Nações Unidas foi a grande reunião em Beijing, na China, que gerou a Plataforma de Beijing e teve por objetivo geral ação para a igualdade, desenvolvimento e paz. As orientações dessa plataforma partiram de reuniões também anteriores, como a de Nairobi, a de Copenhague e a do México, e de uma análise de vários obstáculos que ainda precisamos superar no avanço dos direitos das mulheres para que elas possam exercer plenamente seus direitos e alcançar seu desenvolvimento integral em todas as áreas como pessoa. Aqui nós escolhemos tratar de 3 áreas específicas, de 3 dimensões, como nós chamamos, mas a plataforma é até bem mais abrangente do que isso. Assim sendo, essa conferência de Beijing, que deixou essa plataforma, identificou 12 áreas prioritárias. Então, nós tratamos de algumas, mas ela identificou 12 áreas prioritárias nas preocupações sobre direitos humanos com mulheres e meninas. Mulheres e pobreza, educação e capacitação de mulheres, mulheres e saúde, violência contra a mulher, mulheres e conflitos armados, mulheres e economia, mulheres no poder e na liderança, mecanismos institucionais para o avanço das mulheres, direitos humanos das mulheres, mulheres e a mídia, mulheres e o meio ambiente e direitos das meninas. Como é possível observar, é uma plataforma bem abrangente que, como já foi dito antes, trata de vários aspectos dos direitos das mulheres. Após entendida a contextualização, é importante entendermos também os objetivos dessa pesquisa. O objetivo geral é abordar os aspectos teóricos e históricos dos direitos humanos sobre o acesso à educação e à capacitação das mulheres, a participação delas nas estruturas econômicas, no mercado de trabalho, nas atividades produtivas e também no poder político e nas instâncias decisórias. E como objetivos específicos, nós tivemos descrever os objetivos propostos na Quarta Conferência Mundial das Nações Unidas, a Conferência de Beijing, e apresentar de modo sucinto alguns resultados brasileiros nessas dimensões que nós escolhemos: educação, trabalho e política. Sobre a justificativa, nós verificamos que há pouca literatura no sentido de se analisar os resultados da implementação de uma plataforma como a plataforma de Beijing, principalmente nessas áreas que nós estudamos. Então, a averiguação se justifica pela necessidade de proporcionar conhecimento à sociedade sobre os resultados do desenvolvimento das mulheres brasileiras em atendimento às instruções normativas internacionais, focada aqui na plataforma de Beijing, ratificadas pelo governo brasileiro. No que tange à educação,
Aqui a gente faz um background, né? Conta um pouco da história que relaciona mulheres e educação e capacitação, contando a história de, por exemplo, Nízia Floresta, que foi uma das pioneiras nesse sentido. Brasileira, natural do Rio Grande do Norte, defendia o acesso à educação e uma posição social mais alta para as mulheres. Ela lançou uma tradução livre da obra da Mary Wollstonecraft, que foi uma das primeiras a tratar de direitos humanos das mulheres conhecidas na história, né? Essa obra, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, que conferiu a Anísia Floresta o título de precursora dos direitos das mulheres no Brasil. Além disso, ela fundou um colégio exclusivo para a educação de meninas, o Colégio Augusto, que manteve sua atividade por 17 anos. Tivemos algumas outras precursoras, como Maria Firmina, que também vem mencionada, Maria Firmina dos Reis, que também vem mencionada no nosso trabalho, que criou um dos primeiros colégios mistos no Maranhão. Era também professora e também lutava pela educação. Uma mulher negra que era professora e que vivia também esse ativismo pela educação. No que tange ao direito ao trabalho e à participação nas estruturas econômicas e nas atividades produtivas, nós vemos a desigualdade muito pela nossa visão de papéis de gênero que coloca as mulheres no âmbito doméstico, principalmente as mulheres brancas, e mulheres racializadas em lugares de trabalho subalternos, em que elas ganham muito menos do que os homens. Nisso, de acordo com Delphi, independente do tipo de sociedade, as relações de que as mulheres participam repousam, no que diz respeito à criação dos filhos e aos serviços domésticos, no trabalho gratuito de mulheres, fazendo um alerta de que esses serviços são fornecidos apenas no âmbito de uma relação particular com o indivíduo, o marido. São excluídos do domínio da troca e, consequentemente, não têm valor. O que muitas teóricas chamam de trabalho reprodutivo, que é um trabalho de cuidado da casa e de reprodução mesmo, de gerar prole, né? Os feminismos mais modernos trouxeram à tona não apenas a divisão sexual do trabalho, como a racial e de classe, chamando a atenção como se formam as hierarquias de gênero. Como eu havia mencionado, há lugares diferentes para mulheres de classes sociais e de raças diferentes. As mulheres brancas muitas vezes são deixadas em casa, mas mulheres negras trabalham em trabalhos subalternos, tanto que da grande massa de empregadas domésticas que ainda existe no Brasil, boa parte delas são mulheres negras. Já na desigualdade quanto ao poder político, é sabido e estudado desde a antiguidade clássica, e isso influencia na nossa sociedade ocidental, que é influenciada pela antiguidade clássica greco-romana, o papel do público, o papel político, que é essencialmente público, sempre foi legado aos homens, e isso a gente tem como reflexo nos dias de hoje pela participação feminina, por exemplo, na Câmara e no Senado, que é muito pequena ainda. Ilustra essa situação Gayatri Chakravorty Spivak, no seu livro Pode o Subalterno Falar?, quando sustenta que a situação de marginalidade do subalterno e que se configura mais arduamente imposta ao gênero feminino, posto que a mulher como subalterna não pode falar e, quando tenta fazê-lo, não encontra os meios para se fazer ouvir. Essa assertiva é registrada em vários âmbitos, fazendo com que, no que tange a política, a mulher seja por vezes ignorada e preterida. Essas dimensões, como se pode ver, tem alguma conexão. Quando falava sobre a desigualdade no âmbito do trabalho, eu fiz essa distinção entre o público e o privado, que é marcada
sociedade ocidental e que também é marcada aqui na relação do poder político, que o poder político é um poder público, portanto, não é um lugar conhecido como um lugar de mulheres, estruturalmente. Sobre os resultados apontados pelo Brasil no cumprimento dessa plataforma de Beijing, nós encontramos alguns sinais. O número médio de anos de estudo entre as mulheres é maior do que o número dos homens. No entanto, o número de anos de estudo entre pessoas autodeclaradas pretas ou pardas é consideravelmente menor do que o número de estudo de pessoas brancas, algo que se mantém desde 2016, pelo menos. A lista de profissões preferidas pelas mulheres é dominada por graduações em ciências sociais e humanidades, como pedagogia e serviço social, ou ligadas à saúde, como enfermagem e fisioterapia. Com base nas informações fornecidas pelos parlamentos nacionais, 193 países até março de 2019, o Brasil ocupava o 133º lugar. Dos 513 deputados federais, 77 são mulheres, representando 15% da ocupação da Câmara, e dos 81 senadores, 12 são mulheres, representando 14,8% da ocupação do Senado. Então, nós podemos ver, a partir desses resultados, que os avanços, quando acontecem para mulheres mais privilegiadas, acontecem para mulheres de classes sociais maiores, para mulheres brancas, para mulheres que têm uma estrutura melhor. Como nós podemos ver a partir de alguns dos resultados. No trabalho nós apresentamos alguns outros, mas aqui a apresentação tem que ser mais sucinta, então vamos seguir. Partindo, por fim, para as considerações finais. Os efeitos dessa cultura sexista, misógina e racista têm impacto tanto no cotidiano das mulheres quanto na estrutura do Estado, na medida em que a lógica hegemônica das áreas como a educação, a economia, a política e outras ainda são construídas ou percebidas predominantemente masculinas e brancas. Por essa razão, integrar a perspectiva de gênero na dinâmica do poder privado e público constitui um grande e complexo desafio. A dificuldade é ainda maior quando se considera a grande dimensão territorial do Brasil e sua estrutura federativa. Ou seja, esse estudo é importante para nós entendermos e analisarmos os dados sobre direitos das mulheres por essa perspectiva de gênero que consegue perceber as diferenças estruturais que existem nas posições de homens e mulheres na sociedade, que são construídas pela nossa cultura sexista, misógina e racista, principalmente no que tange a mulheres racializadas, a mulheres trans e com outras interseccionalidades. Muito obrigada!